Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria, uma satisfação de nós podermos estar na casa do Senhor. E aqui estamos com a finalidade única de louvarmos e bendizermos o nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor. A você que está em casa, a você que está online conosco, nós queremos também lhe saudar com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E que a partir desse momento todos nós estejamos nesta unidade, nesse único objetivo de ouvir a voz do Senhor e cultuarmos e adorarmos e agradecermos por tudo que Ele tem realizado em nossas vidas. Agora eu queria convidar hoje é o trio, para estar louvando ao Senhor e dando início ao nosso culto nesta noite. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Queremos saudar a igreja nessa noite com a doce paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos adorar o nome do nosso Deus, exaltando ao Senhor, pelo rico privilégio que nós temos de estar aqui na casa de Deus nessa noite, podendo engrandecer e louvar, exaltar o nome do nosso Deus. Queremos adorar ao Senhor com os irmãos, cantando o hino de número 491 da nossa harpa cristã, Há Poder no Sangue de Jesus. Amém? Vamos louvar o nome do Senhor. Pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar, no sangue há poder, sim há poder. Confia em Cristo para te curar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Ó, paralítico, queres andar, no sangue há poder, sim há poder, para fazer-te também caminhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres pureza para teu coração, no sangue há poder, sim há poder. Mais lealdade, mais consagração, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar, no sangue há poder, sim há poder. Queres com os anjos na glória cantar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim,
força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Aleluia! Glória a Deus! Há poder no sangue de Jesus, amém, irmãos? O sangue de Jesus é poderoso, nos cobre e nos livra de todo mal. Hino de número 509 da nossa harpa cristã. Ao passar o Jordão, nós veremos lá tantos como a areia da praia, né, irmãos? Você imagina a visão. Hoje eu estava assistindo um coral, pastor Edivaldo, de 1000 vozes cantando, 1000 vozes, encheu o ambiente com a glória tão grande. Agora imagina uma multidão inumerável cantando, tantos como a areia da praia. Irmãos, vocês já imaginaram que vai ser essa multidão cantando? Vai tremer o céu para a glória de Deus, irmãos. Vai ser bênção, né? Então a gente imagina esse dia e nós vamos ficando cheios da presença de Deus, né? De imaginar ver essa multidão louvando ao Senhor, engrandecendo o nosso Deus. Então eu quero convidar os irmãos para nós louvarmos. E no de número 509 da nossa harpa cristã, ao passar o Jordão. Glória a Deus. Oh Deus. Adoramos. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá como areia da praia os remidos. Ó, que gloriosa vista será! Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como areia da praia. Quando virmos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, ó, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Ó, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrado a seus pés o adorarmos, ó, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Meus amados, vamos ficar de pé, ler um texto da palavra de Deus e estarmos orando. Terça-feira passada nós paramos num texto que está no livro de Paulo Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 6 até o 11. Vamos fazer essa leitura. Romanos, pode ser na RA. Sabendo isto,
que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim, também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Amém. Quem mais deseja oração? Oremos. Amantíssimo, soberano e eterno Deus, nós queremos te louvar e te agradecer por podermos estar na tua casa, e aqui estamos, Senhor, para confessar, primeiro, que carecemos de ti, necessitamos da tua provisão continuamente. Somos carentes, necessitados. O teu povo que aqui está e também os que estão online, todos nós vivemos com a tua vida e, portanto, carecemos e necessitamos das tuas providências sempre em nossas vidas. Apresentamos o pedido do nosso querido Amorim, Senhor, que está solicitando oração pela Joanice. Ela está numa situação extremamente difícil, mas tu és aquele que és o doador da vida e podes fazer o que bem entenderes, porque tudo tu podes fazer, tudo, absolutamente tudo. E por isso nós estamos apresentando a necessidade dessa mulher que necessita de um milagre. Os teus servos que aqui se encontram ergueram as mãos, manifestaram a necessidade que, apesar de nós não as conhecermos, tu as conheces. E, portanto, estejas vindo ao encontro das mesmas, não só dos que aqui se encontram presencialmente, mas também de todos que estão online, todos que estão nesse momento cultuando conosco, todos que estão nessa unidade, nessa comunhão que estamos tendo nesse momento. Tu és o provedor. Também te pedimos, Senhor, que mais uma vez o teu Santo Espírito venha transformar os nossos corações, transformar o nosso entendimento, renovar-nos, e que, Senhor, nós, através de ouvirmos a tua palavra, os nossos corações venham se transformar em um receptor fiel dessa semente gloriosa que é a tua palavra, e que nós possamos ter essa palavra, tê-la e também segui-la, e assim certamente iremos dar frutos, e que venhamos dar frutos e esses frutos permaneçam, que o Senhor nos capacite a semearmos também. É assim a nossa oração que fazemos, ó Deus, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Podeis assentar, amados. Nós estamos falando esses dias, esse tempo, exatamente para andarmos em vitória. Veja a expressão, andarmos em vitória. Bom, não existe vitória se não ocorrer um embate, um confronto. E se nós sempre oramos para que o Senhor nos conduza em vitória, significa que nós temos consciência de que há um confronto. E nós temos falado de um confronto real, genuíno, e que nos traz muito problema, que é o confronto entre a carne e o espírito.
E tem alguém que vem exatamente influenciar, porque alimenta a carne, projeta o alimento da nossa carne. E o desejo da nossa carne sempre é o pecado. Ou seja, o que é pecado? Contrariar aquilo que Deus quer. E nós temos, portanto, a nossa alma, a nossa psique, que trabalha sempre para alimentar o meu corpo. O meu corpo deseja e a minha alma vai planejar, trabalhar para que aquele desejo da minha carne, do meu corpo, venha a ocorrer. Sendo assim, nós precisamos anular esse agente que alimenta a minha carne. Eu sou carnal, apesar de, como o Moab fala, né, eu sempre falo, tem um inquilino diferente, mas tem que cuidar da casa, porque a casa, essa aqui, nesse momento, ela, infelizmente, ainda é corrupta, ela vai desejar sempre o pecado. Nunca minha carne vai desejar agradar a Deus. Por quê? Porque Deus, em todo momento, está nos confrontando. Como assim? Ele está trabalhando contra, ou seja, aquilo que eu desejo, Deus diz não. Porque tudo o que eu desejo é exatamente fruto do pecado, daquilo que contraria a Deus e que há uma desobediência total a Deus. E por isso nós precisamos estar atentos e trabalhando de tal forma que essa alma, esse alimento seja estagnado, seja cortado esse elo. E só o Espírito Santo e o Espírito de Deus que vai fazer com que eu passe, apesar de desejar o pecado, mas me torne alguém que anela fazer a vontade de Deus. E quando eu decido fazer a vontade de Deus, vai contrariar minha carne, porque minha carne ela é motivada o dia inteiro, o momento todo, pelos nossos sentidos. Você acorda, os olhos estão lá vendo, os ouvidos estão atentos, ouvindo coisas, vendo, ouvindo, sentindo. Então, há um constante desejo carnal, e só através do Espírito Santo nós podemos rejeitar essas impressões que nós recebemos do corpo, para aceitar pela fé o desejo, os conceitos que Deus tem para mim, para você, que são reais e são conceitos de vida. A minha carne, ela trabalha para a morte. Sabe por quê? Sabe por que minha carne deseja a morte? Porque já existe um decreto, ela sabe que vai morrer. E é por isso que há uma tendência de pensar, não, eu tenho que gozar a vida enquanto estou vivo. Há uma consciência de que essa carne vai deixar de existir. E aí ela deseja que ser alimentada com os prazeres enquanto nós vivermos. Só que quando nós temos o conhecimento de Deus, sabendo que quando essa tenda, essa barraca se desfizer, nós herdaremos um corpo incorruptível, indestrutível, que não foi construído pelo homem. Eu estou aqui porque sou fruto de uma união do meu pai com minha mãe. Mas o que Deus está reservando para mim e para você, não é uma vida que vai ser destruída depois de 70, 80, 90, 100 anos, não. Vai ser eterna. Amém? Então veja bem, nós estamos, portanto, estudando, não digo nem que é estudo, eu não vou tirar a palavra estudo, eu estou aqui, a gente está trocando a ideia, para que nós venhamos a desejar a vitória, e a vitória é sempre fazer a vontade de Deus. E é por isso que nós vamos assim, parafrasear esse texto aqui, de Romanos 6,
quando nós entendemos esse capítulo 6 de Romanos, até o título é nós sermos livres do pecado através da graça. É algo extraordinário. E veja bem, o que é que ele está dizendo aqui? Eu não vou usar, vou parafrasear, vou colocar assim, amplificar, não é, mas sem ferir o que está escrito aqui. Veja bem, o que Paulo fala aqui é algo extremamente assim, claro, é de uma clareza fantástica isso aí. Quando ele diz o seguinte, ó, o nosso velho modo de viver, o que aconteceu com ele? Foi pregado na cruz. Foi pregado na cruz juntamente com alguém. Com quem? Com Cristo. Ou seja, quando ele foi pregado na cruz com Cristo, na verdade, é um fim, uma finalidade decisiva para que essa vida miserável do pecado seja desconstruída. Significa que, uma vez nós estarmos crucificados com Cristo, nós não estamos mais à mercê do convite do pecado. Eu vou dar uma parada aqui. Sem Cristo, nós jamais iremos resistir. O homem natural não resiste ao convite do pecado. Não resiste. Não tem como resistir. Alguém pode dizer, não, mas eu resisto, eu tenho opinião. Você pode até resistir uma vez, duas, mas toda a nossa força, ela sempre vai se exaurir. Tudo que você for tudo que você for fazer, sempre haverá um momento de que haverá uma exaustão. Quer correr, você pode dizer o seguinte, não, mas eu quero correr 10 quilômetros. Eu quero. E aí você começa, eu mesmo, né? Nos primeiros 100 metros eu já estou pedindo a ele, não dá, não tem como. Mesmo que eu queira. Por que eu não consigo? Porque vem a exaustão. E a mesma forma é quando nós achamos que vamos poder fazer alguma coisa. Não, mas eu tenho força de vontade. Isso não vai acontecer comigo. Inclusive eu prego isso. Esse é o perigo, quando você até coloca, mas eu prego isso, então isso aí não vai me contaminar. E o que nós temos que, a primeira coisa é ter consciência, é que somos pecadores. Eu falei, eu acho que foi terça-feira, do que Tozer ele fala. Eu não me arrependo dos meus pecados. Eu não oro, eu não oro arrependido dos meus pecados. Minha oração é que eu me arrependo do que eu sou. Eu me arrependo do que eu sou, não dos pecados, do que eu sou. Ou seja, eu sou um pecador. E ele se arrepende, ele ora, porque ele sabe que ele depende de Deus. Então veja bem, nós não estamos mais à mercê do convite do pecado. O pecado sempre vai nos convidar, mas com Cristo, em Cristo, crucificado com Cristo, nós iremos dizer não. O pecado não, esse convite eu não vou aceitar. Por quê? Porque nós cremos que estamos incluídos na morte de Cristo. E Cristo venceu o pecado. Se nós estamos incluídos naquele que venceu o pecado, nós também nos tornamos vencedores. Há possibilidade de vencer, desde que estejamos em Cristo. Por isso que Jesus disse, olha, sem mim, nada podeis fazer. Então veja bem, nós estamos incluídos, portanto, na morte dele, e aqui nesse texto, eu estou amplificando esse texto que acabamos de ler na leitura inicial, porque se nós estamos incluídos na morte de Cristo, que venceu o pecado, automaticamente já estamos incluídos também na sua ressurreição.
E é nessa ressurreição, nessa inclusão da ressurreição com Cristo, que eu e você, nós, vamos obter a vida. A nossa vida é trazida através exatamente dessa ressurreição. Morte, ressurreição. Lembra? Jesus não falou, estamos aqui ainda nesse contexto de que ele falou com para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Não existe vida antes da ressurreição. Porque para ocorrer, a ressurreição ocorre de quem está morto. E nós estamos mortos no nosso delito e pecado. Então, primeiro vem a ressurreição, e aí nós obtemos a vida. E nós estamos aqui por causa dessa vida que recebemos em Cristo Jesus, e é isso que está aqui no texto. Agora, se sabermos, se eu sei, se você sabe, que quando o Senhor Jesus Cristo foi levantado dos mortos, quando ele ressuscitou, se você sabe isso, significa que isso é o maior sinal, e é um sinal positivo, um sinal inequívoco, de que a morte não é mais, não será mais o destino final. Isso é muito importante. Para quem não tem Cristo, a morte é o fim de todas as coisas. Mas para quem está em Cristo, a morte não é o final. A morte é o início de uma nova vida. Esse é o Evangelho, essa é a esperança, essa é a firmeza, é aquilo que faz com que nós, em qualquer circunstância, iremos sempre andar em novidade de vida e como vencedores. Porque o maior inimigo do homem foi vencido pelo Senhor Jesus Cristo, que é a morte. Então, para nós, e isso, queridos, é uma informação extraordinária, ou seja, a morte não é mais o destino final, como era antes. Então, nunca mais, é isso que Paulo está dizendo aqui, nunca mais a morte terá a última palavra, para quem está em Cristo. Fora de Cristo, a esperança agora é o juízo, segue-se o juízo. Vocês estão entendendo? Então, essa é a grandeza do Evangelho, essa é a obra do Senhor Jesus Cristo, ou seja, que, na verdade, quem está em Cristo, a morte jamais vai ter a última palavra. Quando Jesus morreu, ele levou o pecado que nos leva à morte consigo. Estou parafraseando aqui o texto que lemos de Romanos 6 a 11. Ou seja, vou repetir. Quando Jesus morreu, ele levou o pecado consigo, sobre ele. Agora, como ele vive, ele está vivo, ele ressuscitou e vive, ele traz agora não mais o pecado, mas ele traz Deus para mim e para você. Porque como pecadores, e depois eu vou entrar nisso aí, eu vou falar uma coisa aqui que choca muitas pessoas. Mas Jesus foi que falou, que como pecadores, o nosso Pai, você sabe quem é? Jesus falou. Alguém lembra de que Jesus falou? Quem está no pecado, quem é o Pai? O diabo. Jesus falou isso. Em Cristo há uma mudança de filiação. E eu quero ver se eu ainda entro na filiação que nós temos que entender, que nos dá, entendeu? Ainda hoje, entrar nessa filiação de Deus, seu Pai. É uma coisa linda isso aí. Veja bem, Jesus, portanto, nesta obra da crucificação e ressurreição, ele traz para nós, não mais o diabo, mas Deus. De agora em diante, então nós devemos pensar assim: o pecado fala uma língua morta. O pecado para nós, e é isso que nós temos de consciência, quando vier o convite do pecado, você diz, isso aí é uma língua morta, isso aí já não, eu nem mais entendo essa linguagem.
Ou seja, o pecado não pode ter mais nenhum significado para aqueles que estão em Cristo. Dessa fala que vem agora nos trazer vida e nos trazer orientação é a fala de Deus. O convite do pecado está excluído. Agora, o convite de Deus, a fala de Deus, passa a ser a nossa língua materna. A linguagem do pecado, entendeu? Você esqueceu dela. Agora, os conceitos de Deus passam a ser a minha linguagem materna. E quando isso acontece, nós passamos a entender cada palavra de Deus que o mundo não entende. Quando você fala um assunto desse que eu estou falando, quem não tem Deus, não tem o Espírito Santo, vai dizer, esse cara é um maluco. E é mesmo, sabe por quê? Porque Paulo diz isso, que esse evangelho é uma loucura, vai me chamar de maluco. Está louco, porque o mundo não entende o que vocês estão ouvindo, entendendo nessa noite. E Paulo continua aqui, né, parafraseando, vocês estão mortos para o pecado e vivos para Deus. E sabe quem fez isso? Jesus. Esta obra foi Jesus que fez. Veja bem, o que vocês ouviram, o que eu acabei de falar, bem calmo, parafraseando, será que nós temos algo tão assim mais claro do que esse evangelho do Senhor Jesus Cristo? Para os que estão em Cristo, o mundo não entende muito bem, a não ser que o Espírito Santo venha trazer revelação, venha trazer luz para que as pessoas possam enxergar. E aí, a ilustração do que eu acabei de parafrasear, a ilustração mais vívida desse texto de Romanos, da carta de Paulo, no capítulo 6 de Romanos, sabe quem é? É Lázaro. No relato da sua ressurreição em João 11. Essa é a ilustração. A ressurreição de Lázaro, vocês vão ver um processo que eu vou falar agora, que eu chamei de ressurreição, mas eu posso chamar de ressuscitação, né? De Lázaro, vem exatamente, e vocês lembram que Jesus podia, vamos voltar um pouquinho, falar um pouco de Lázaro, eu quero correr hoje para chegar na paternidade, mas você vê o seguinte, mas vamos entender, Jesus teve ciência que Lázaro estava doente, amém? E a família dele, e até os seguidores, os discípulos, os seguidores, sabiam, pelo que eles já tinham visto Jesus fazer, de que Jesus chegando onde Lázaro estava, ele seria curado ou não. Eles tinham convicção por tudo que tinha visto já Jesus fazer. E aí o que é que Jesus faz? Espera. Não vai. Parece um contrassenso. Ninguém entendeu, nem a família, nem as irmãs. Entendeu como o Senhor, que amava Lázaro, que era amigo pessoal de Lázaro, sabendo que ele estava doente, em vez de ir logo para resolver o problema, curá-lo, como ele fez com tantos outros, ele deixa Lázaro morrer. E depois de 4 dias, ele aparece. Mas por que ele fez isso? Porque ele queria que Lázaro, que a obra que ele faria por Lázaro, servisse para mim e para você, como uma ilustração do que ocorre conosco ao aceitar Jesus. E ele falou isso. Quando Marta estava tão angustiada, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. E ele falou para os discípulos, o que está acontecendo, tudo isso, é para a glória do Pai, é para que haja um entendimento da obra de Deus na vida de vocês. Por isso que essa ilustração, veja bem, nós vemos no texto que Jesus levantou Lázaro dentre os mortos e restituiu
a bios, a vida física. E em seguida disse: solte-o, deixe-o. Coloca aí o 44, né, para a gente andar mais. 11:44, isso. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com as ataduras e o rosto. Espera aí. Ele sai. Alguém consegue andar com os pés amarrados? Eu tenho certeza que ele não saiu como um canguru, né, pulando, né? Não, aí já tem um mistério. É o mesmo mistério que eu e você, estando mortos nos delitos e pecados, e Ele vem e nos dá a vida e manda nós darmos uma caminhada. Caminhe. Só que agora, no caminhar, nós caminhamos soltos, porque envolto num lenço. Então Jesus disse, então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixa-o ir. Ou seja, nós revivemos, saímos do estado de morte, mas nós temos agora que caminhar. Mas caminhar como? Livres. Porque ele conseguiu sair, mesmo amarrado. Ele saiu do lugar. Mas agora, a caminhada tem que ser livre. Tem que ser livre. Vou repetir. Lázaro, portanto, saiu da sepultura, se livrou das vestimentas que deram para ele, quando ele morreu, e ele começou uma nova história. E Lázaro começa uma nova história, apesar de que ele continuou com a sua psique. Mas o milagre que ele sofreu, que ocorreu na vida dele, a sua psique foi mudada. Ele estava vivendo com a vida da psique, mas, entenda, ele tinha ficado morto há 4 dias. E quando Jesus convida, ele dá uma vida, e a psique de Lázaro não é mais aquela que ele herdou dos seus pais. Isso é um mistério. Eu nasci, você nasceu, todos nós nascemos, já falei aqui, da união dos nossos pais. E nenhum de nós aqui pediu para nascer. Alguém pediu aqui para nascer? Nós somos frutos de uma decisão dos nossos pais. Meu pai e minha mãe, eles me geraram e gerou todos vocês, todos nós aqui temos pai e mãe. E quando nós nascemos contaminados. Meu pai, ele me contaminou, e nossos pais, por quê? Fazendo um retrocesso, todos nós somos filhos de Adão, descendentes de Adão, descendemos do pecado. Eu estou falando isso para você entender esse mistério aqui de Lázaro, que é um exemplo para nós, uma ilustração para a nossa vida, dentro de uma possibilidade de uma nova vida que nós possamos viver como Lázaro está aqui vivendo. Veja bem, a gente sempre vê e as queixas, fulano é tão manipulador. Uma das coisas que dá tristeza ao ser humano é quando ele é manipulado, ou não? É ou não é? A manipulação é terrível. Através da manipulação você é roubado, enfim. E eu estou citando isso porque hoje, se você, em todas as notícias que tem aí que você vê, é golpe, né? A palavra da ordem aí é golpe, 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 golpe. E aí vem tudo, é gente que dá golpe no cartão, na conta, não sei o quê. E tudo isso é o quê? Uma manipulação, ou não? Você manipula as pessoas de tal forma que você cai lá na conversa, na lábia.
Pasme, você já sabe quem manipula melhor? Claro que ao aperfeiçoamento da mente humana, usando as tecnologias, etc. Mas tem uma pessoa que manipula mais, sem nem saber o que é manipulação. Sabe quem é? A criança ali. Ela chega em casa e manipula a casa toda. Não manipula mais só o pai, a mãe, manipula todo mundo. Chegar um estranho, ela manipula. Como que é uma criança? Como é que o Henrique, sem saber o que é manipulação, ele manipula? Manipula ou não? Ou não, manipula. E é por isso que até os avós fazem, né? Faz o que ele quer. Totalmente dizem, né? Eu ainda não sou avô, mas dizem que os avós... Há uma manipulação, e essa criança não sabe o que é o significado, nem sabe o que é manipular. A gente se queixa dos adultos que manipulam nossas vidas através de golpe, etc., de conversa, mas nós temos dentro do lar, quando nasce uma criança, um expert em manipulação. Nós já nascemos manipuladores. É o pecado, estou dando esse exemplo. Mas voltando aqui a Lázaro. Lázaro, quando morreu, ele ficou 4 dias morto. E não tinha mais jeito, não, até isso não cheira mal, não tem. Quando Jesus agora chama Lázaro, ele tem o seu corpo agora refeito. Ia morrer sim, porque ele recuperou, ainda era bios, carne. Só que a sua psique foi restaurada, como a minha e a sua precisa ser através da palavra. Lázaro teve uma nova vida. Eu não digo aqui um caso da ressurreição, mas de uma ressuscitação. Era aquele que estava morto, porque o texto que diz, aquele que estava morto, não é? Volta aí o 44, que a gente, 11:44, esse texto aí, ó. Saiu aquele que estivera morto. E agora ele recebe uma nova vida. E nós precisamos, como eu disse que é uma ilustração, é que nós ainda vivendo num corpo corruptível, mas o velho homem nosso precisa estar crucificado. Ele já cheirava mal, já era de 4 dias. O Senhor não nos despersonaliza, mas Ele restaura a nossa alma. E como isso é possível? Através de crermos no que o Espírito, através da palavra, fala conosco. Porque a palavra é Espírito e vida. Então nós temos que aceitar, e no momento que eu aceito, e que o Espírito Santo me leva a viver uma nova realidade de vida, eu não vou estar mais sujeito ao velho homem. E Lázaro, ele ia testificar, e é tanto onde ele passava, esse é o que esteve morto, ele passou a ser uma testemunha fiel de um poder sobrenatural de Deus. E nós precisamos viver essa metamorfose. Apesar de estarmos, isso tudo aqui, eu estou ainda no capítulo 6, verso 6 de Romanos. Nós temos que viver essa metamorfose, estamos vivendo, temos um corpo, ainda temos a nossa psique sendo restaurada, só que o velho homem que comandava a velha psique, ela precisa estar crucificada,
para que ela possa viver agora essa nova restauração, viva segundo o Espírito e vida da palavra de Deus. Então é uma nova vida espiritual, mas que me comanda. Ou seja, quando eu sou transformado, guiado pela palavra, que é Espírito e vida, eu não posso mais ser dominado pelo pecado, porque existe uma nova vida em mim. Agora, precisamos restaurar. O povo de Deus, voltando aqui, está morto para o pecado. Todavia, nós não estamos vivendo como estamos vivendo mortos para o pecado. Mas o texto aqui diz que nós precisamos ter consciência de que estamos vivos para Deus, pela fé na palavra. Eu estou morto para o mundo, para o pecado, mas eu tenho que estar vivo, ou seja, eu tenho que demonstrar, eu tenho que testemunhar. Lázaro não estava morto? Ele sai agora, e o que é que ocorre com Lázaro? Onde ele chegava, esse é o que estivera morto. E agora ele está vivo. E quem deu a vida? Jesus. Será que nós estamos dando esse testemunho? Eu conheci o Marcos Gomes. Rapaz, eu conheci ele de um jeito e ele mudou totalmente. A vida dele é outra. Ele aceitou esse tal de Jesus aí e agora, rapaz, ele mudou completamente. Vocês estão me entendendo? Quando Jesus ordenou e nos designou para sermos testemunhas, é ser testemunha da vida que nós temos. Vou me referir novamente a Lázaro. Após a ressurreição, Lázaro foi, naquela região dele, a maior anunciação do poder de Deus. Ou não? Todo mundo, ele era conhecido na cidade, todo mundo foi lamentado, todo mundo foi ao sepultamento, os amigos, e de repente, está aquele que estivera morto 4 dias, e agora andando junto dos todos com uma nova vida. Eu pergunto, como está sendo, como as pessoas estão nos olhando, nos vendo? Será que estamos vivendo em novidade de vida? Ou estamos nas mesmas práticas, sendo manipuladores? Como estão nos vendo? Será que somos autênticas testemunhas? Será que podem testemunhar em nossa vida e dizer, esse aí realmente mudou? Porque eu conheci ele de uma forma e agora a vida dele é outra completamente. E aí, queridos, alguém pode perguntar, o que aconteceu com você? Por que você está vivendo dessa forma? Aí escancarou a porta para você falar da vida de Cristo em você. E aí, não é para você aparecer, mas Cristo que fez tudo. E aí você anuncia Ele de tal forma que o seguinte, o que Ele fez comigo, faz com você também. Então veja bem, a nossa restauração trata-se de uma existência de morte e vida. Ou seja, a morte e vida é um processo que está dentro da nossa restauração de vida. Agora, nós temos que entender, e por que isso ocorre?
enquanto levamos o morrer de Jesus em nossos corpos, a vida de Jesus, vou repetir, enquanto nós levamos o morrer de Jesus em nossos corpos, a vida de Jesus vai se manifestando em nossos espíritos regenerados. Ou seja, só é possível nós estarmos manifestando a vida de Jesus, tem uma condição, é nós levarmos o morrer de Cristo em nós, ou seja, estando crucificado. Vou lembrar-lhes mais uma vez, todavia, há uma coisa que nós precisamos entender para não sermos tentados a acharmos que somos supercrentes. Esse é um perigo também, acharmos que somos mais crentes do que A, B, C, D. Somos mais espirituais, oramos mais, que somos isso, somos aquilo. Esse é o risco. Quando isso acontece, nós estamos próximos a cair. Vamos dar um exemplo? O apóstolo Paulo recebeu revelações que ninguém recebeu. Posso dizer ninguém, sabe por quê? Porque ele foi aquele que foi lá depois da ressurreição de Jesus, ou seja, ele viu Jesus glorificado e o que estava preparando lá. Então ele teve revelação que ele disse, não dá para contar. E aí, no linguajar dele, ele pensou, eu sou melhor do que Pedro, João, porque Pedro, João, esses discípulos aí viram ele aqui em carne. E eu ouvi ele glorificado, sentado à direita do Pai, e etc. Então eu sou o cara, eu sou o privilegiado. Aí Deus olhou, não, eu vou perder esse camarada, vai lá aí, mandou um espírito maligno, vai lá, dá uma bofetada nele, bate nele, para ele cair na realidade. Vocês estão me entendendo? Há um perigo de nós nos considerarmos que temos maior revelação, que encher o peito de que, olha, eu recebo revelações, recebo isso. Não, queridos. Tudo é pela graça. Ninguém é merecedor de nenhuma manifestação de poder de Deus em nossas vidas. E alguém até já questionou, fulano parece um camarada tão assim, e de repente Deus o usa. Vocês já ouviram falar isso aí? Mas, e aí no nosso linguajar, na nossa ótica, a pessoa nem merece ser usada. Não tem condição. Tudo é pela graça. E Deus confunde. E Paulo diz isso, ó. E para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne. E que ele pediu para tirar, e Deus disse, não, tudo é pela graça, a minha graça te basta, você é pela graça, você quer entender isso. É a graça, não existe ninguém. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se eu sou forte, como o poder de Deus pode se revelar se eu já me acho forte? O poder de Deus se revela quando nós achamos e temos consciência de que somos fracos. Somos fracos, somos dependentes. E quanto mais dependermos de Deus, mas o poder dele vai ser mostrado, ser revelado. Glória a Deus. Agora, temos que entender uma coisa, os nossos corpos, o meu corpo, o seu corpo, ainda não foi regenerado. O meu corpo, o seu corpo, não foi ainda regenerado. O Espírito foi. O inquilino é novo, mas a casa ainda é velha, foi reformada.
mas continua sendo uma barraca, uma tenda. Só vai se tornar um edifício quando o morador for mudado, sair da tenda, da barraca, para um edifício construído pelo Senhor. Então, o meu corpo, o seu corpo, pertencem à natureza que se encontra caída. É por isso que eu disse, os nossos olhos ainda desejam, têm inveja, contra uma história lá, disse tal, então eu quero também ser isso, etc. É por isso que a nossa matéria, ainda que nós não sejamos assim pessoas más, que estamos praticando a maldade, mas a minha carne, a minha matéria, ainda está sujeita às influências do pecado. É por isso que muitas vezes nós nos surpreendemos de alguém que, tanto usado por Deus, de repente peca, cede o pecado. Por quê? Porque o meu corpo, o seu corpo, o nosso corpo, ainda está sujeito à influência do pecado. Por isso, nós temos uma natureza terrena, que precisa ser mortificada. A minha natureza terrena, a sua natureza terrena, precisa ser mortificada. Todavia, somente a nova criatura, quem está em Cristo, vai conseguir mortificar, porque só o Espírito atuando em nós pode fazer essa mortificação da minha e a sua natureza, que nós falamos de o velho homem. E vou dizer uma coisa, o velho homem nunca fará morrer o que financia o velho, não. Então não tem como eu e você ter domínio sobre o pecado sem ter a nova natureza de Cristo, porque jamais a minha velha natureza vai ficar contra o pecado, porque a minha velha natureza deseja e sente prazer em pecar. Meus irmãos, vamos ser sinceros, eu sempre falo isso, porque quem é que sai agora, aí você vai na rua deserta ali, pega uma rua ali, aqui da universidade, aqui tem lá, está um deserto essa hora, ninguém entrando no UFMT, o sinal está vermelho. Quem é que não deseja ultrapassar? E principalmente a vida demora, mas está 1 minuto eu aqui parado, esse sinal aí está me atrapalhando, está retardando. Quem não sente esse desejo está mentindo, todo mundo sente. Você não faz porque pode ser que tenha uma fotografia, que você vai ter multado, ou ter alguém lá, e, enfim, vem uma pessoa e você pode bater, etc. Mas que tem desejo, tem ou não? Tem desejo. Alguma coisa impede, mas tem desejo. O velho homem, ainda que eu tenha me convertido, e veja bem, ser pecaminoso, o ser pecaminoso que nos influencia ao pecar, nós chamamos de velho homem, e ele pode até estar habitando, mas ele não pode influenciar. Depois do pecado de Adão, todos nós nascemos no mundo, eu já falei, com a natureza caída. E essa natureza caída, ela é habitada pelo velho homem, e esse velho homem é servo, escravo do pecado. Agora, quando Cristo se encarnou no Jesus da história, porque o Jesus, ele nasceu e mudou a história, ou não? Jesus mudou a história. É tanto que nós, hoje, não é?
sabemos que vivemos numa área após Cristo. Então, mas ele encarnou no Jesus. E esse Jesus histórico, quando eu digo, era um homem. O Cristo de Deus veio à terra e habitou em um homem chamado Jesus, porque foi esse o nome que o anjo falou para Maria que seria. Ele veio, na verdade, esse Cristo Jesus, o Jesus histórico, ele veio pela fecundação do óvulo de uma mulher. É verdade. O Jesus veio pela fecundação do óvulo de uma mulher. E essa mulher fazia parte da natureza caída, com certeza. Mas ele não era portador do velho homem. Vocês estão entendendo? Ele foi gerado no óvulo de uma mulher que pertencia a uma natureza caída. Foi gerado. Todavia, ele não era portador do velho homem. Por quê? Porque a sua encarnação não dependeu do esperma de Adão. E é o esperma do homem que gera o velho homem do pecado. E Jesus não. Jesus nunca teve o velho homem. Vocês estão entendendo? Nunca, nunca. Mas quando o Senhor Jesus Cristo foi para a cruz, ele atraiu em si o velho homem que estava em mim, em você, em todos nós. Quando Jesus foi à cruz, ele atraiu nele, o velho homem de todos nós. E como ele atraiu o velho homem de todos nós, e ele foi crucificado, ele crucificou o meu, o seu, o nosso velho homem. Então, nosso velho homem está crucificado. E é isso que eu estou falando ainda no capítulo 6 de Romanos. Ele crucificou o nosso velho homem. E aí, queridos, todos os filhos de Deus precisa e tem que ter, só é filho de Deus se o seu velho homem estiver crucificado com Cristo. Muito embora continue com uma natureza terrena, caída, sujeita à tentação, podendo ainda cair no pecado. Eu falei agora, filhos de Deus. Filhos de Deus. E aí está o segredo. Veja bem. Eu sou filho do meu pai porque eu tenho o DNA dele, ou não? Concordam? Para que eu e você sejamos filhos de Deus, tem que ter a vida dele, o DNA dele. Simples assim. Por isso que todos nós somos criaturas de Deus. Agora, para ser filho, tem que ter a vida do pai. Não foi isso que aconteceu comigo e você? Não nos deram a vida para sermos filhos, ou não? Para sermos filhos de Deus, tem que a vida de Deus estar em nós, aí nos tornamos filhos. Por isso que o mundo que não está em Cristo é criatura. Só tem o título de filho quem foi gerado pela vida de Deus. Terça-feira, nós vamos então falar da paternidade. Nós vamos falar, dar assim já o epílogo aqui, Moabes, João
Aliás, Mateus 6:32. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E vamos falar desse Pai. Tudo isso que a gente falou nessas várias semanas foi para chegar aqui de nós termos consciência, convicção de que temos um Pai. Vocês estão entendendo? Agora que nós estamos entrando na mensagem, até agora foi dando uma explicação de mostrar a necessidade e como nós podemos de fato nos tornarmos filhos de Deus. E como filhos de Deus, querido, tudo muda. Nós temos um Pai que sabe de tudo que nós necessitamos. E como Ele pode todas as coisas, podemos andar em vitória. Não sem lutas, mas em vitória. Amém? Então, próxima terça-feira, vocês já sabem onde nós vamos entrar, que é nesse assunto aí. Glória a Deus. Fico pensando até de continuar, né? A gente segura para não continuar, porque o negócio é bom. E vou repetir para vocês, é isso, essa consciência que me faz viver. É isso aí que me faz viver. E a igreja precisa ter vida, mas não a vida em si mesmo, não a vida de organização, não a vida de glamour, mas a vida do Cristo ressurreto. E essa consciência faz com que verdadeiramente nós rejeitemos o pecado e andemos, porque nós vamos falar isso aí, não é? Que quando a vida do pecado muda de filiação, nós temos duas filiações e vamos aceitar uma ou outra. Mas terça-feira vamos falar, amém? Glória a Deus. Eu queria que colocasse, cadê o trio que vai lá louvar o Senhor? Vamos ficar de pé e verbalizar esse texto. Juntos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E, por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. O que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Louvado seja Deus. Vamos orar nesse instante. Amantíssimo, soberano e eterno Deus, a tua igreja verbalizou a tua palavra. Estamos apresentando os teus filhos que estão semeando aqui presencialmente, mas também aqueles que utilizaram e estão utilizando os mecanismos bancários oficiais de transferências. Estes também, Senhor,
todos eles, que recebam de Ti essa palavra, esse cumprimento da Tua palavra, porque eles estão semeando no Teu reino. É no nome de Jesus. Aqueles que estão online, aqueles que estão em casa, todos, Senhor, que semearem, eles terão uma colheita maravilhosa. No nome de Jesus, nós oramos e concordamos. Amém. Vamos ter um louvor, e durante esse louvor você está dizimando e ofertando. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, do poeta Sérgio Lopes, o amigo. Vamos adorar o Senhor. O amigo que eu encontrei me surpreendeu, quando todos me deixaram, Ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e Ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que Ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Aleluia. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Louvado seja Deus. Elias, terça ensaia com o maestro, vinde após mim. O maestro conhece. Você conhece? Não, mas está com ele aí, você vai tirar aí. Vinde após mim.
Está escalado já. Agora, maestro, botei você aí, ele pega fácil aí. A irmã Marilúcia, ela pede oração por seu filho Alexandre, para que Deus liberte dos vícios. A irmã Jucimeire pede oração por sua saúde, pois está muito gripada e com fraqueza. Irmã Maria Bueno, ela pede oração pela vida de Luciano e Christopher, que vão viajar, para que eles viajem em paz. Amém. Vamos ficar de pé, queridos, agradecer a Deus e que o Senhor continue nos dando uma semana de bênção, de vitória, e que todos nós possamos buscar ser testemunhas fiéis do Senhor. Amantíssimo, soberano e eterno Deus, nós queremos te louvar e te agradecer pelo momento que tivemos aqui na tua casa, pelo louvor, pela adoração, e que certamente tu recebestes, porque sentimos o gozo, a alegria do teu Espírito em nosso coração. Agora, Senhor, gratos por tudo que estás e estarás realizando, nós queremos agora apresentar os pedidos de orações, que o Senhor esteja realizando o milagre que os teus filhos esperam, já que creem e sabem que és um Deus de milagre. Realizes estes milagres que todos nós esperamos, já que essa é a tua especialidade. Mais uma vez, Senhor, nós estamos abençoando os teus filhos e que todos, não só os que aqui se encontram, mas também os online, todos venham continuar tendo uma semana de vitória, uma semana de bênção, que haja testemunhos maravilhosos da tua atuação poderosa nas vidas. Agora, Senhor, que o Senhor esteja nos conduzindo para os nossos lares, levando-nos em segurança, e continue abençoando e guardando os que já se encontram em casa. Nós oramos a Deus no nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre todos nós, agora e para sempre. Todos digam amém. Projeto especial para abençoar vidas, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória. Maranata. Que Deus abençoe a todos.